do Evangelho de Jesus, ela se espalhou por todo o mundo de maneira tal, a importância de Jesus na história se deu tão firmemente, irmãos, que o calendário se dividiu em duas etapas: antes de Cristo e depois de Cristo. Para ver o impacto que causou a vida deste homem na face da terra. Jesus, ele foi, e com os seus 12 discípulos, 12 homens que ele escolheu, eles conseguiram mudar a história, eles conseguiram mudar a direção das coisas, eles conseguiram mudar o sentido de todas as coisas, e ele conseguiu trazer uma esperança, uma palavra de vida, um ensinamento diferenciado e que nos dá a esperança e a certeza de que algo mais nos espera além deste mundo. Esses 12 homens que Jesus escolheu, irmãos, eles não eram diferentes do pastor Clésio, eles não eram diferentes da diaconisa Andréia, eles não eram diferentes do Anderson, que está chegando agora, do irmão Cláudio. Eles eram iguais a nós. Eles estavam longe de serem pessoas perfeitas. Eles estavam longe de serem pessoas que fossem sem cometer erros e sem cometer falhas. Eles eram homens como nós, falhos e pecadores, mas Jesus, através da vida desses homens, ele conseguiu levar o Evangelho para toda a terra. Para toda a terra. Então, quando alguém olha para você e vê suas falhas, quando alguém olha para nós e nos vê como menores dentre eles, quando olham para nós com desprezo, quando as pessoas não conseguem ver a virtude que é em mim, porque a virtude que é em mim, que é em você, ela vem de Deus, ela é do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que aqueles homens eram falhos como nós, mas eles fizeram a diferença nesta terra. Nós somos falhos também, mas nós podemos fazer a diferença. Quando nós dizemos na sua palavra, quando nós lemos na sua palavra que não vivo eu, mas Cristo vive em mim, nós estamos querendo dizer que somos conduzidos por este Deus, que somos aplainados por este Deus, que nós temos um aval deste Deus. A palavra nos diz que Ele nos chamou e nos revestiu, nos deu autoridade sobre o inferno, sobre os demônios, sobre as enfermidades, para que nós pudéssemos fazer a diferença. Aleluia. Ele trabalhou com pessoas imperfeitas, irmãos. Saiba você que Jesus usou homens comuns. É bem verdade que alguns deles eram doutores, alguns doutores da lei, alguns eram pessoas de cargos públicos altíssimos, outro era médico, Filipe era médico, mas eu quero dizer para você que alguns deles eram simples pescadores. Homens que viviam do mar, da pesca, que viviam de puxar redes, e que o Senhor os chamou e os colocou, e eles formaram ali os seus apóstolos, no qual fizeram a sua obra. Qual o motivo pelo qual esses homens se esforçaram tanto? Qual o motivo que pessoas tão imperfeitas tinham para se esforçar tanto para andar com o Mestre, fazer o que o Mestre queria, para pregar o Evangelho? É porque eles queriam estar com Ele novamente. O desejo dos seus discípulos é que lá na glória eles pudessem novamente se encontrar com este Jesus. Se nós fazemos a obra hoje, se nós pregamos o Evangelho hoje, se nós caminhamos para a casa de Deus hoje, se nós nos comprometemos com as coisas do reino, irmãos, não é para simplesmente estar aqui como estrelinha, estar aqui aparecendo para ninguém, porque nós não precisamos de nada disso. É porque eu preciso cumprir a vontade de Deus, para que eu possa ver o meu Senhor lá na glória mais uma vez. Em João capítulo 14 ele diz que ele estava indo para o Pai, e ele estava dizendo também ali que lá há muitas moradas. E ele também disse ali que se não houvesse, ele nos teria dito que não tinha, mas que ele estaria indo preparar. Mas há moradas. Há uma região celestial, uma morada nas regiões celestiais, reservada para a igreja de Deus. E nós estamos esperançosos. E é por isso que nós pregamos, é por isso que nós vivemos, por isso que somos chamados para o mundo de crentes, pessoas que estão voltadas para um livro chamado Bíblia, falando de um Jesus, falando de um reino, falando de salvação, falando de um céu. Às vezes somos tidos como loucos, mas eu quero ser chamado de loucos, irmãos. Mas não abro mão da fé que tenho, da crença que tenho.
Então, irmãos, Jesus fortalece os seus discípulos em afirmar que estaria com eles em João capítulo 14. O modo de liderar de Jesus pode ser usado, irmãos, por qualquer pessoa. Sabe o que acontece? As pessoas, elas querem dificultar o Evangelho. Algumas pessoas me indagam sobre algumas coisas relacionadas à Bíblia, sobre o conhecimento, mas na verdade eu não entendo por que querem saber tantas coisas, porque na verdade nós temos que pregar a salvação, nós temos que pregar em que Jesus cura, que Jesus liberta, temos que dizer que Ele veio, que Ele foi enviado no Pai, que a aliança do homem foi cortada no Éden, mas que o Senhor esteve o tempo inteiro renovando essa aliança, e agora Ele o fez através da cruz. Este é o Evangelho de Jesus, é um Evangelho simples. Viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou, é não andar na riqueza, é não andar preocupado com o que vai fazer amanhã. Nós temos que aprender a depositar a fé, deixarmos e nos colocarmos diante do nosso Senhor e saber que Ele está no controle de todas as coisas. E às vezes nós dificultamos tanto. Estudar é bom, eu também estudo, e muitos irmãos aqui estão estudando, e glória a Deus por isso, irmãos. Mas eu quero te dizer que quando nós estudamos muito, às vezes nós nos esquecemos do A, B, C do Evangelho. Às vezes nos sofisticamos muito no entendimento, e as coisas básicas nós deixamos a desejar. Nós não conseguimos superar, não conseguimos olhar para o nosso irmão, olhar para a nossa comunidade, olhar para o nosso próximo e sentir por ele aquilo que nós precisamos sentir, que é o que Jesus mandou. Hoje nós falamos sobre riqueza, sobre bens, e que às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas. E digo para os irmãos, deixamos de olhar para a necessidade dos nossos irmãos. Mas graças a Deus que nós temos nos empenhado nisso aqui. Na medida do possível, na medida do que nós temos para fazer, não é falta de fé, porque Deus, graças a Deus, Ele nos tem aberto portas e nos tem dado condições de auxiliar aqueles que precisam ainda na igreja. É uma pena, porque ainda há, irmãos, eu digo para os irmãos do grupo que temos, há pessoas que ainda não conseguem viver uma vida de fidelidade. Fidelidade de ofertar, fidelidade de dizimar, fidelidade às vezes mesmo até no trabalhar na obra, porque não conseguem entender que as coisas de Deus são feitas com ordem, decência, disciplina, e não conseguem entender. Então quando eu olho uma dificuldade, irmãos, eu não posso suprir, eu olho para a igreja e fico, neste momento eu tenho que olhar para as falhas que tem, eu tenho que olhar para a falta de fé que às vezes há no coração de um irmão ou de outro, eu tenho que olhar e falar com Deus, assim como Abacuque também falava, mas é bem diferente agora o contexto que nós estamos pregando, é que o Senhor nos chamou para que nós pudéssemos fazer o teu reino acontecer aqui nessa terra. Aleluia. Jesus sabia quem Ele era. Jesus sabia para que Ele veio, e Jesus também sabia quem o enviou. Saber quem somos, irmãos, é muito importante. É porque muitas das vezes nós oscilamos, nós cocheamos entre pensamentos, e aí é onde entra o provérbio que diz: não virei para a esquerda e nem entrareis para a direita, mas ficai na direção. Ficar na direção que Deus te deu. Glória a Deus. Não oscile, não cochie entre pensamentos, não cochie entre a sua fé, mas seja firme, seja constante. Como sempre falei para o Otávio, seja constante, não oscile, não olhe para trás. Eu acredito que Jesus não ficava olhando para trás e percebendo ou pensando que o que Ele deveria que mostrar para alguém. Eu tenho que provar que sou filho de Deus, eu tenho que provar que eu sou Deus da terra, eu tenho que provar para essa gente que eu estava lá quando nós fundamos todas as coisas. Não! Jesus sabia quem Ele era, mas mesmo sendo quem Ele era, 100% homem, 100% Deus, Jesus precisava ir para o deserto. E lá no deserto, Jesus foi provado como homem, como nós somos também. Lá no deserto, o inimigo se aproximou-se dele com a permissão de Deus, e ele então viu aquilo que mais estava afetando a Jesus naquele momento, aquilo que mais agoniava Jesus neste momento. A princípio, quando se vão passando os dias, Jesus começa a ter fome. Então saiba você que a tentação ela vem dentro daquela área que
você está neste momento passando por dificuldades. Mas você precisa passar pelo deserto. Eu preciso passar pelo deserto. Nós precisamos aprender no deserto para que possamos estar aprovados. Jesus precisava ser aprovado, irmãos, por alguém ou por alguma coisa? Não. Mas Jesus simplesmente estava cumprindo aquilo que a palavra dizia que ele tinha que cumprir. Às vezes eu penso, como falei hoje, por que tantas provas, Senhor? Já estou mais que provado, já estou mais que lavado, já estou mais que sacudido, estou enxutinho já, mas o Senhor está sempre me colocando na prova. É porque eu estou precisando passar novamente? É porque o processo de Deus é um processo contínuo. Jesus, quando ele saiu do deserto, quando ele ali, depois de resistir o inimigo, ele lhe ofereceu pão, e ele disse na palavra, não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. Jesus não tinha que concordar com aquilo que o diabo estava lhe falando. Jesus tinha que permanecer naquilo em que ele já sabia. Às vezes sabemos o que é certo, às vezes sabemos aonde está, no momento que está e fazendo o que tem que fazer, mas às vezes nós ouvimos e desobedecemos. Às vezes procuramos vozes estranhas para nos aconselhar. Às vezes procuramos ouvir Deus onde Ele não está. E neste momento nós deixamos de andar na vontade perfeita do Senhor. E Jesus ali, ele não cedeu à tentação. Ele ali, não pense você que ele estava isento, não. Jesus estava ali como um homem, padecendo, sentindo fome. E ele poderia, mas não fez. Jesus ali viveu de escolhas. Por isso que a palavra diz que nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquele que quando você escolhe pecar, você peca. Quando tu escolhe permanecer na fé, tu permanece. É você que escolhe. Jesus ali fez escolhas importantíssimas. E a vida espiritual de um homem, uma mulher de Deus, a vida de um ministério, ela se dá por escolhas. A vida de uma família, de uma sociedade, a vida precisa, ela depende de escolhas. E tem que ser as escolhas certas. Porque não existe meio termos. É certo ou errado. É sim ou não. Aquilo que fica no meio, aquilo que não procede do sim, do não, procede do diabo. É engano. E Jesus resistiu às tentações. E Jesus saiu dali. E no momento em que Jesus saiu dali, as coisas que mais ele falava era: eu sou. Eu sou. Eu quero dizer para você uma coisa: eu já passei muitas provações, já fui tentado muitas das vezes. Eu acredito que você também o seja até hoje, como também sou. Mas eu quero te dizer quem você é nesta noite. Você pode olhar agora para si mesmo, pode falar com o Espírito de Deus agora no seu entendimento e na tua mente, e dizer: eu sou um servo de Deus, eu sou um escolhido de Deus, eu sou um cumpridor da vontade de Deus, eu sou um obediente às coisas de Deus, eu sou um servo de Deus. Porque muitas das vezes nós não sabemos quem somos. Há pessoas que cochilam, anulam a fé quando se deparam a necessidades que vão além das suas forças. As pessoas anulam a sua fé quando elas se declinam para o pecado. Elas anulam a sua fé quando elas não conseguem fazer a vontade de Deus. Então essas pessoas, irmãos, neste momento em que elas vão para o deserto, elas descobrem o seu verdadeiro caráter. A palavra que lemos hoje também falava que no momentos de lutas, no momentos em que nós passamos pelas adversidades, é muito difícil de que nós venhamos dar glórias por isso. É muito difícil que no momento em que estamos passando pelo deserto, a gente venha estar alegre em Deus e venha estar confiante em Deus. Porque quando as coisas vão bem, quando o dinheiro está no bolso, quando as coisas acontecem tudo conforme nós pensamos, é muito fácil dar glória, é muito fácil fazer, é muito fácil se apresentar, é muito fácil prestar continência. Mas quando as coisas não vão bem, nós não conseguimos fazer. É nessa hora que nós vemos o nosso caráter cristão. É nessa hora que descobrimos quem somos, ou o que somos, ou se já estamos ou não prontos para alguma coisa. Quando nós falhamos na presença de Deus e nós deixamos a sua vontade, irmãos, nós pecamos contra Deus. E quando nós pecamos contra Deus, irmãos, o Senhor não tem como ouvir esta oração. O Senhor não tem como inclinar os teus ouvidos e atender a petição deste homem, desta mulher, porque está vivendo no pecado. A palavra de Deus diz que Deus é justiça.
O que aconteceu com o povo ali em Abacuque é que eles estavam em pecados e o Senhor não os deu livramento. O Senhor usou a força do ímpio, do povo pagão, e fez com que este povo mesmo viesse a castigar o seu povo. Quando nós desobedecemos, como falei hoje à tarde, irmãos, nós estamos sujeitos às mãos de Deus. Às vezes, quando nós praticamos algumas coisas, fazemos algumas coisas, e o Senhor então vem e nos cobra. Não é assim que o Senhor faz? Não é assim que quando um filho desobedece, a gente vai lá e bota ele de castigo? Deus é a mesma coisa, irmãos. Deus não pode, irmãos, agir com aquele que é e com aquele que não é da mesma forma. Quando eu planto vinha, eu vou colher uvas. Quando eu planto manga, eu vou colher manga. Não pense você que você vai colher impiedade, que você vai colher no pecado, que você vai plantar no pecado, plantar na impiedade, plantar na ira, plantar na falta de perdão, plantar tudo isso e vai colher bênçãos. Você não vai. Isso é antibíblico. A Bíblia diz que Deus espalha onde se ajunta onde se espalha, mas não tem nada a ver com isso. A verdadeira função do crente é semear boas sementes, semente de arrependimento, semente de perdão, semente, irmãos, que geram frutos bons, que geram reino, que gera salvação, que gera amor, que gera comunhão, que gera, irmãos, muitas coisas que nós precisamos estar convivendo nesta terra, porque vivemos todo o tempo em conflito, às vezes mesmo uns com os outros, às vezes o conflito está no mesmo lar, na mesma casa, às vezes na mesma cama. E Deus precisa operar. O Senhor tem pressa e quer trabalhar. O reino de Deus está posto. O machado já está na mão do lenhador, já está na mão para que possa ser feito a poda, para que possa ser feita a colheita. Aleluia. Depois, o inimigo mostra para Jesus todo o seu reino. O interessante, irmãos, é porque o Senhor Jesus, ele é riquíssimo. Ele fez todas as coisas, ele estava lá com o Pai quando nos formou. O Senhor está desde o princípio, mas o inimigo ele vai lá e mostra todo o reino desta terra, todo ouro, toda prata, toda a sua glória. Ele diz: ó, tudo isso é meu, tudo isso eu vou te dar se você de joelho você me prostrar, se de joelho você se render, se de joelho você me adorar. Não é isso? Por quê, irmãos? Jesus, ele é dono de todas as coisas, e o inimigo estava oferecendo as glórias deste mundo. Às vezes, irmãos, quando nós não percebemos, irmãos, nós estamos mais preocupados com as coisas desta terra, nós estamos mais preocupados em nos declinar para as riquezas, ou para as vaidades, ou para aquilo que muitas das vezes não conseguimos abrir mão, porque o Senhor, ele está no controle de todas as coisas. Às vezes nós não conseguimos abrir mão, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Às vezes nós não conseguimos entender em que aqui tudo fica, nós não levamos nada, mas o Senhor, ele nos chamou, nos quer levar para a sua glória, para o seu reino. Jesus não se importou com o que as pessoas pensavam dele. Às vezes nós nos preocupamos com aquilo que as pessoas pensam de nós. Jesus, ele simplesmente estava dando ouvido à voz do seu Pai, e ele estava vindo trazer uma mensagem de salvação, ele estava vindo trazer uma mensagem de renúncia para o pecado e uma novidade de vida. E Jesus, então, ele vem e não está muito preocupado com o que as pessoas pensam sobre ele. Às vezes, quando a pessoa levanta uma calúnia sobre nós não conseguimos suportar as acusações, não conseguimos suportar as flechadas, não conseguimos suportar o porquê tantos levantes. Mas, irmãos, foi necessário que Jesus padecesse uma morte de cruz para que nós pudéssemos ser salvos. E às vezes, quando as lutas vêm, quando o inimigo se levanta, quando as provações nos vêm para que possamos ser aprovados por Deus, nós não queremos passar pelo deserto, nós questionamos e não queremos passar por momentos difíceis. Mas o Senhor disse, como nós lemos no começo da palavra, em que Jesus nos afirmou que, e na escola hoje, que no mundo tereis aflições. São aflições. Jesus disse: eu venci o mundo. Tente bom ânimo. Ele está dizendo: se esforça, lute, não ceda às tentações,
Não ceda ao pecado, mas permanece em mim, porque o meu Pai se agradará de ti. Permanece em mim, porque você vai vencer o mundo. Permanece em mim, que eu vou te dar vitória. Permanece em mim, porque há um reino, há um céu, há um lugar em que você vai morar no futuro e estará comigo em minha presença. Aleluia. É isso que Jesus está falando. E nós abrimos mão disso, irmão, por tão poucas coisas. Ele não dependia da opinião das pessoas. Ele tinha certeza, irmãos, que ele era. Quando Jesus volta do deserto, irmãos, ele começa a cumprir aquilo que o Senhor o mandou. Nós temos que passar pelo deserto e precisamos ser provados e aprovados por Deus, irmão, para que o Senhor possa nos levar a fazer aquilo no qual Ele nos chamou. Às vezes queremos fazer a obra, mas não queremos passar pelo deserto. Às vezes queremos fazer a obra, mas não queremos aprender. E é lá no deserto que nós aprendemos. Aprendemos quem somos. É lá no deserto que a gente descobre o nosso caráter verdadeiro. É lá no deserto que a gente vê até onde vai a nossa fé e se somos prontos ou não para fazermos aquilo que Deus mandou. É no deserto. Porque quando nós não estamos no deserto, irmãos, nós achamos que estamos prontos para qualquer coisa. Nós achamos que somos as melhores pessoas do mundo. Mas quando estamos no deserto, muitas das vezes não conseguimos glorificar. Quando estamos no deserto, muitas das vezes não conseguimos abrir a nossa boca para louvar um louvor genuíno. Quando estamos no deserto, não conseguimos nos alegrar em Deus. E quando estamos no deserto, a nossa fé já não é mais aquela fé que nós pensamos que tinha. É no deserto que nós aprendemos quem somos. Quando passamos pelo deserto, aleluia, descobrimos então quem nós somos. Aleluia. Jesus não olhou para trás. Não olhe para trás. Não olhe para o seu passado. Não te preocupe de onde você veio. Não te preocupe de querer mostrar para alguma pessoa quem você hoje é. Eu não me preocupo mais. Há pessoas que até hoje, quando ouvem falar de mim, dizem que não acreditam. Não, é aquele não. Qualquer outro, aquele não. Mas o Senhor me chamou. E hoje eu sirvo a Jesus. Glória a Deus. Não devemos olhar para trás e no que estamos fazendo de errado para então fazer o certo. Devemos não olhar para trás, irmãos, mas devemos procurar olhar para nós mesmos e ver aquilo que nós estamos fazendo de errado. Mas por que o pastor só fala de certo e de errado, de certo e de errado? Irmãos, é porque muitas das vezes nós nos tornamos acomodados. A apostasia jaz no mundo, nós vivemos um tempo da apostasia, e a palavra de Deus diz que nesse tempo o amor de muitas pessoas se esfriariam, que nesse tempo muitas pessoas já não sentiriam mais a sua presença, que nesse tempo se levantariam falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores, pessoas que falam bonito, falam bem, falam teologicamente, mas o Espírito de Deus não está nesse negócio, como diz em Mateus 24, que muitos chegarão diante do Senhor, confessando e falando que eles falavam em mistério, que eles falavam em novas línguas, que eles profetizavam, que eles curavam, que expulsavam demônios, e Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então não se engane, não se preocupe, porque tudo isso que eu falei é importante. Tudo isso que eu falei há com aqueles que é o Espírito de Deus, mas tudo isso também há naqueles que são enganadores das ovelhas. Tudo isso há naqueles que vêm para destruir a sua fé. Tudo isso há naqueles que vêm para conduzir os seus pensamentos por lugares que não são de Deus, obscuros, lugares que têm trevas, lugares em que não te trazem a luz, lugares em que te tiram do foco e que tiram você da obediência do teu Deus. É disso que a palavra está falando. Quando fazemos a vontade de Deus, somos acusados, apontados. É sempre assim. Jesus, ele veio fazer uma boa obra. Saiba você que as pessoas, quando olhavam, quando Jesus dizia assim: eu sou, o Pai me enviou. Quem é você? Eu sou o Filho de Deus. Então Jesus estava se levantando, Jesus estava sendo, irmão, orgulhoso, Jesus estava cheio de soberba naquele momento. Não, ele estava dizendo que ele era. Ainda que parecia um absurdo para as pessoas, ele tinha certeza de quem ele era e para que ele veio e quem o enviou.
enviou. Nós temos que viver, irmãos, um momento de fé na nossa vida e que possamos ter absoluta certeza e não declinar para a direita, nem declinar para a esquerda, mas permanecermos firmes, porque o Senhor nos chamou. Ainda que as pessoas não te olhem, ainda que elas não te vejam dessa maneira, o Senhor te escolheu, te chamou, te revestiu para que você pudesse fazer a sua vontade. Mas as pessoas, elas nos apontam dele. Elas se apressam em ser juízes. Elas nos criticam o tempo inteiro. Quero dizer para vocês uma coisa: se fizer um baile nessa rua e ficar a noite toda de batuque, barulheira, ninguém reclama de nada. Mas se nós levantarmos o som, fizermos uma vigília um pouco alta aqui, os vizinhos vão começar a reclamar de nós. Porque o povo de Deus, irmãos, a obra de Deus, o reino de Deus, há um movimento espiritual em que nós não vemos com nossos olhos carnais, mas há uma guerra constante, há uma luta constante de trevas e luz, onde nas regiões celestiais há uma peleja constante pela igreja, para que possamos estar com essas portas abertas aqui, com toda a liberdade dada pelo Espírito de Deus, para podermos falar do amor de Deus, para podermos falar do Evangelho, para podermos então, irmãos, fazermos o cumprimento daquilo que o Senhor nos chamou, que é pregar a tua verdade, a tua salvação. Em nome de Jesus, aleluia. É para isso que nós estamos aqui. Devemos afirmar sempre que somos filhos de Deus. Aí se alguém te acusar, mas aquele fulano, eu sou filho de Deus. Aleluia. Lembra que eu falei no começo? Os discípulos estavam longe de serem perfeitos. Pedro negou, né? Pedro negou. Os homens, irmãos, eles não conseguiam fazer as coisas da forma em que deveriam. Eles estavam andando assim, juntinho do mestre. Eles estavam coladinhos com Jesus, ouvindo, olhando para os olhos dele, tocando nele, caminhando com ele, e eles não conseguiram ser fiéis. Foram vários também. Quando olhamos para Pedro puxando a sua espada, vemos Pedro se levantando contra uma obra que era de Deus. Quando vemos Pedro levantando, tentando impedir de que Jesus fosse ao Calvário, vemos Pedro tentando impedir que nós todos hoje pudéssemos estar aqui hoje sendo salvos nele. Quando olhamos Jesus sendo tentado, vemos o inimigo tentando fazer com que ele se prostre diante da tua presença, para que nós não pudéssemos estar aqui hoje. Quando Judas entrega Jesus, ele está cumprindo a vontade de Deus. Saiba você que assim como lá em Abacuque os ímpios foram usados para castigar o povo de Deus, Deus usa, irmãos, até os ímpios para nos afligir. Deus usa aqueles que erram para que a sua vontade seja feita. Deus tem um projeto, um plano perfeito. Tudo que acontece à nossa volta, se alguém morre, se alguém nasce, se alguém se acidenta, Deus tem um projeto feito, um controle de todas as coisas. Não te preocupe, porque Deus já traçou todos os caminhos. Tudo que nos vem, tudo que nos acontece, o Senhor já o sabia. Às vezes nós deixamos de olhar e de acreditar. Às vezes deixamos de viver uma vida com Deus. Hoje pessoas me perguntavam, me indagavam por que acontece tantas coisas na vida dela, e quando eu olho eu pergunto para ela: mas o que você tem feito para Deus? Estamos brincando, irmãos. Estamos perdendo o nosso tempo precioso. Jesus está às portas. A igreja pode ser arrebatada esta noite, pode ser arrebatada neste momento em que eu vos falo. Talvez eu fique aqui falando sozinho, vocês vão embora. Talvez alguns subam, outros ficam. Talvez a igreja inteira fica, só o pastor vai. Eu não sei, mas nós temos que estar prontos e preparados para este momento de Deus. É como um ladrão. É não abrir e fechar de olhos. Às vezes, quando entramos num período de enfermidades, vamos para o leito, ainda temos um tempo de orar, de nos arrependermos, de chorarmos, de nos quebrantarmos, de chegarmos diante da presença de Deus e falar: Senhor, me perdoe. Se o Senhor me levar, me leve salvo, Senhor. Mas há aqueles irmãos que não têm tempo para isso. E o tempo é hoje. O tempo está às portas. Jesus está voltando. Então, irmãos, nós devemos ter confiança em Deus, devemos
devemos ter fé, devemos tomar posse da condição em que fomos chamados para o seu reino, devemos resistir às tentações, como nos diz a palavra nesta noite. No deserto passamos sozinhos, seus discípulos estavam, aleluia, distante dele. Não pense você que está no deserto e está com o seu amigo do lado, não. Deserto é aquele lugar onde você está só. Eu sei o que é isso. Só. Cheio de pessoas à volta, mas eu estava só. E só Deus podia falar comigo ali. Então, irmãos, estar no deserto é viver só. Há momentos em que o Senhor nos separa. Há momentos que o Senhor nos coloca ali no deserto, na olaria. E ali o Senhor começa a trabalhar. É no deserto, irmãos, que às vezes nós, quando não temos uma vida assídua de oração, quando não temos uma vida de leitura da palavra, é quando nós vamos para o deserto e quando nós vemos as coisas mais difíceis, aí quando nós começamos a então buscar, irmã André. Neste momento a gente começa a se lembrar de Deus, e neste momento a gente começa a jejuar, a gente começa a pagar preço. Mas eu quero dizer para você uma coisa: você precisa manter a sua botija cheia, você precisa estar cheio das suas reservas. Reservas são essas, pastor? É uma reserva espiritual que vem através da oração, que vem através da palavra, que vem através de uma vida de santidade e de separação. Então não espere chegar um momento difícil para que você possa entrar num período de consagração. Não espere chegar num momento difícil para que então você se lembre que tem um Deus e queira falar com Ele. Não! Se lembre de se encher hoje, de se forjar hoje, para que quando vier a tentação, você venha passar por ela de cabeça erguida e dando glória às alturas. É que muitas vezes não conseguimos fazer. Há um tempo determinado para que permaneçamos no deserto. Jesus ficou ali, irmãos, foram 40 dias e 40 noites. Talvez Jesus pudesse vir com uma semana, 2 semanas, mas há um tempo determinado para que possamos permanecer no deserto. Então que você tenha essa consciência hoje, em saber que no deserto, irmãos, no tempo das lutas,